Olá, vamos seguindo aqui então com o capítulo 7, Aberto para os Milagres. O milagre do eu. O maior milagre que um dia você verá não acontece fora de você, ele acontece aí dentro. Esse milagre é a sua própria existência. O fato de você existir é um testemunho do amor de Deus. Quando você está em contato com o amor de Deus por você, tudo o que acontece na sua vida é milagroso. Tudo o que você vê são oportunidades extraordinárias para amar, aprender, criar e viver a vida plenamente. Quando você não está em contato com o amor de Deus por você, tudo o que acontece na sua vida parece não ser bom o suficiente. Você vive encontrando faltas em si mesmo, nos outros e na sua experiência. O seu relacionamento consigo mesmo e com seu Criador determina a qualidade da sua vida. Quando você se sente merecedor do amor de Deus, você fala com Ele, confia nele e é imensamente grato por sua vida. Quando acha que você não passa de uma criação aleatória e sem propósito, você não tem com quem conversar. Você vive isolado e no desamparo. Você não sabe por que está aqui. O propósito da vida vem da ligação com o divino. Ela vem da afirmação: eu sou importante. Estou aqui para fazer alguma coisa. Deus tem um plano para mim. A consciência do milagre depende da nossa capacidade de sentir ou de intuir a presença de Deus na nossa vida. E a capacidade de intuir a presença de Deus depende da nossa disposição para confiar em nós mesmos, para confiar nos outros e para confiar no modo como transcorre a nossa vida. Aprender a confiar. Para aprender a confiar, você tem de tentar ser neutro com relação ao que acontece na sua vida. Você não tem de olhar as coisas sob uma luz positiva. Só pare de olhá-las sob uma luz negativa. Pare de impor as suas expectativas sobre os acontecimentos e circunstâncias da sua vida. Deixe que a vida transcorra normalmente e veja o que acontece. Deus não pede que você se converta. Ele não pede que você esqueça o intelecto e acredite na fé. Ele faz um pedido muito mais simples. Só pare de julgar, pare de encontrar faltas, pare de impor as suas expectativas, a sua vontade, as suas interpretações, as suas fantasias acerca da realidade e veja o que acontece. Ele lhe diz uma coisa muito simples. Você acha que sabe o que está acontecendo, mas não está feliz. O seu conhecimento, os seus julgamentos e as suas interpretações não estão lhe trazendo paz ou satisfação. Então, deixe-os de lado por alguns momentos. Dê à vida uma chance. Viva sem limitações que você mesmo lhe impôs. Veja, se vai deixar que Deus se encarregue da sua vida, você tem de desistir da ideia de que sabe alguma coisa. Você começa a cultivar cada vez mais a atitude de quem sabe que a sua tarefa é simplesmente aparecer, estar presente, deixar as coisas acontecerem. Você sabe que não é você quem faz a sua vida acontecer, então pare de tentar. Pare de tentar resolver as coisas. Você simplesmente aparece e faz o que pedem que você faça no momento. Você não pode conhecer os planos de Deus enquanto insistir com o seu próprio plano. Deus não pode assumir o comando enquanto você achar que é o chefe. O primeiro bloqueio ao relacionamento com Deus é o seu conhecimento e a sua arrogância. Abra mão disso e você abrirá espaço na sua vida para o plano de Deus. Desistir dos seus próprios planos é a mesma coisa que abrir o coração para os planos dele. Quais são os planos de Deus? É a cura, a reconciliação, a autoexpressão prazerosa e a comunhão íntima. A intenção de Deus é fazer milagres em todo lugar. Onde quer que o seu ego enxergue um problema ou um limite, a vontade de Deus vai operar um milagre. A tendência do ego é manter as coisas como estão, não importa o quanto elas estejam ruins. Deus diz: solte o passado e abra espaço para que você faça crescer. Você tem medo de fazer isso porque não existem garantias de que o novo será melhor. Você preferia manter o velho e, ao mesmo tempo, convidar o novo a entrar na sua vida. Essa é uma situação sem saída,
O novo não pode chegar enquanto você não deixa o velho ir embora. Quando você está preso ao passado, não consegue avançar rumo ao futuro, e a sua experiência do presente é um beco sem saída. Soltar as amarras que o prende ao passado nunca é fácil. No entanto, é a única atitude que traz presença de Deus para a sua vida. Quando você abre mão do que estava acostumado e aceita o que existe, o universo instantaneamente apoia você. Quanto mais profunda é a sua entrega, mais recursos afluem para a sua vida. É da natureza do ego apegar-se ao passado. É da natureza do ego projetar o passado no futuro, encarar o novo com redes conceituais que o subjuguem e o façam se conformar à sua experiência do ontem. Não existe nada de novo nisso. Trata-se simplesmente do movimento do medo que resiste a qualquer coisa nova. É importante perceber de que modo o medo opera na sua vida. É importante perceber como você se apega à sua experiência passada e resiste a qualquer coisa nova que queira entrar na sua vida. Quando se agarra à sua experiência ou se baseia nela para interpretar a experiência atual, você assume o controle da sua vida e afasta Deus. Quando abre mão das suas ideias sobre o jeito como as coisas deveriam ser, você deixa o passado para trás e se abre para o futuro. Você convida Deus para voltar a participar da sua vida. O seu ego não faz isso sem luta. O trabalho dele é manter você a salvo. E, se ele teme pela sua segurança, fará tudo para afastar até mesmo Deus. Você precisa fazer um trato com seu ego. Precisa fazer um experimento. Precisa dizer a ele: eu sei que você está assustado, mas eu gostaria de abrir mão do controle uma só vez e ver o que acontece. Quando o ego vê que o convite para deixar Deus entrar na sua vida não fará com que ele corra nenhum risco, quando percebe que você pode assumir riscos e ficar em segurança, ele parará de brigar tanto com você. Toda vez que você se entregar e confiar e tiver uma experiência positiva, o ego notará. Infelizmente, ele ainda argumentará com você, insistindo para que você haja como agiu da última vez. Ele ainda será a favor do passado, do conhecido, porque se sente pouco à vontade diante da mudança. A tarefa dele é manter a estabilidade e a mudança parece pôr em risco essa estabilidade. Mas o que é a estabilidade se não a projeção do velho sobre o novo? Se algo é estável, não é um milagre. Os acontecimentos milagrosos não têm continuidade ou coerência com o que aconteceu antes. Eles representam uma mudança de energia, um movimento para longe das percepções passadas, das limitações passadas. Eles são imprevisíveis, inesperados e, em muitos casos, inescrutáveis. Podemos chamá-los de milagres porque vemos neles a mão de Deus, mas, sem a nossa permissão, eles não poderiam acontecer. Se não abríssemos mão do passado, Deus não poderia operar milagres na nossa vida. Nós preparamos o terreno para eles, criamos o espaço em que o miraculoso acontece. Os milagres e o não milagroso. Existe muita confusão com respeito ao que seja um milagre. Algumas pessoas são curadas de doenças graves, são salvas inesperadamente de situações perigosas ou são agraciadas com um imprevisto golpe de sorte. Todas essas situações são, de fato, milagrosas. Mas o que dizer de uma pessoa que morre de uma doença incurável, que fica paralítica em decorrência de um acidente grave ou é vítima de um crime hediondo? Deveríamos ver esses acontecimentos aparentemente negativos como uma completa ausência de milagre ou como uma total falta de sincronia com as leis divinas. E se assim for, poderíamos dizer que as pessoas que passaram por essas experiências negativas não eram espiritualistas ou apegadas a Deus? Nada poderia estar mais longe da verdade. Todos os acontecimentos têm uma certa coesão numa ordem mais elevada, e o sentido desses acontecimentos revela-se àqueles que abrem o coração e a mente para a sua experiência. Nenhum acontecimento, não importa o quanto ele seja infeliz, é destituído do propósito.
O aleijado não é menos sacrossanto do que um homem cujos membros dilacerados foram misteriosamente curados. Não caia no erro de pensar que você pode exigir milagres. Não seja tolo a ponto de acreditar que, se não conseguir o milagre que quer, isso é um sinal de que não é merecedor. O pensamento linear é sempre perigoso, mas, quando aplicado às questões da espiritualidade, ele se torna quase fatal. Você não é ruim só porque não conseguiu o milagre que pediu. Você não é bom só porque conseguiu. Esse tipo de raciocínio é a indicação de que você só está olhando a vida na sua superfície. E se quer entender a natureza miraculosa da vida, você tem que olhar sob a superfície. Todos os acontecimentos são miraculosos, pois eles têm um propósito superior. Eles pertencem ao plano divino. Muitas vezes não vemos que propósito é esse e nos sentimos traídos por Deus. Achamos que estamos sendo castigados, mas essa é só uma limitação da nossa parte, uma indisposição para aceitar, para confiar e para olhar mais fundo o significado que agora nos escapa. O verdadeiro milagre não está no acontecimento exterior, na boa ou na má sorte. O verdadeiro milagre está no propósito espiritual por trás do acontecimento. O propósito pode ser fortalecer a nossa fé ou desafiá-la. Pode ser fortalecer o nosso corpo de modo que possamos servir melhor ou enfraquecê-lo de modo que possamos vencer os seus limites. Não somos capazes de definir o significado de qualquer coisa que seja. Tudo o que podemos fazer é perguntar: qual o propósito disso? Qual o significado disso? Os milagres nos ajudam a superar os limites da nossa própria mente. Eles desafiam a nossa visão de mundo. Eles nos incitam a abrir mão da nossa interpretação da vida, de modo que possamos ver as possibilidades que estão por trás dela. É estranho, talvez, mas há casos em que uma aparente tragédia revela ser uma bênção inesperada. Você já ouviu alguém dizendo: agradeço por ter tido câncer, sem ele eu nunca teria transformado a minha vida? Ou, agradeço a Deus pela lição que aprendi com a morte do meu filho, isso me ajudou a despertar para o meu propósito de vida? Às vezes, o que parece tirar algo de você é, na verdade, um grande presente, pois nos leva a progredir, arranca-nos da nossa concha e nos mostra o propósito da nossa vida. Se realmente queremos nos abrir para os milagres, temos de parar de dizer a Deus o que é um milagre. Temos de parar de dar instruções a Deus sobre como cuidar de nós. Temos de perceber que Deus está a par das coisas. Não sabemos como Ele faz isso, mas não importa. Quanto mais profundamente olharmos, mais sinais receberemos de que obra dele é sabedoria e compaixão em ação. Os milagres e as leis físicas. Uma vez que o verdadeiro milagre é a nossa união com Deus por meio do entendimento da sua vontade, a cura externa não é necessária. Ela pode acontecer ou não. Podemos ser curados da nossa doença ou não. O verdadeiro milagre vem da nossa entrega à vida como ela é. Quando ficamos em paz com a nossa vida e a aceitamos de coração aberto, o milagre do amor de Deus começa a se manifestar em nosso coração. Algumas pessoas acham que o milagre só acontece quando a lei física é transcendida. O mar se divide em dois, abrindo uma passagem para que as pessoas o atravessem. As grades da prisão se dissolvem no ar, o cadáver se levanta dos mortos. Eu detesto ter que desapontar você, mas essas coisas não acontecem. Tudo o que acontece no plano físico acontece de acordo com as leis físicas. Essa é a natureza da experiência terrena. Isso não significa que as leis espirituais não estejam em ação. Elas certamente estão, embora atuem por meio das leis físicas e paralelamente a elas. Não existe contradição. A lei espiritual não tem nenhuma relação com o modo como as coisas funcionam, mas com a interpretação que você dá à sua experiência. É o significado que você decide atribuir a um acontecimento da sua vida. E essa decisão determina a sua experiência psicológica com relação a esse acontecimento. Por exemplo, eu fui crucificado. Se eu tivesse poderes físicos sobre-humanos, teria evitado a crucificação. Mas o meu entendimento espiritual não fez de mim um super-homem. Ele simplesmente me permitiu ver a verdade do que estava acontecendo comigo. Por isso, eu não encarei a crucificação como um ataque. Eu não condenei os meus irmãos, pois vi que suas atitudes foram motivadas pelo medo.
e eu senti compaixão por eles. Sim, eu fui crucificado, mas eu não fechei meu coração. Eu não joguei a culpa em ninguém. Eu me rendi à vontade de Deus naquele momento, como fizera em todos os momentos da minha vida. Se acha que sua fé impedirá a crucificação, você provavelmente está tão certo quanto errado. Talvez a sua fé ajude nos seus executores a abrir o coração e a pensar de outro modo. Mas talvez não. Talvez a sua fé simplesmente permita que você cumpra o seu destino sem condenar as outras pessoas. Veja, você não sabe o que Deus quer de você até que Ele mostre. E quando souber, você pode resistir ou se render. Isso acontece dessa forma em todos os momentos da sua vida, em qualquer situação. Você não sabe o que ela significa. Você só precisa encará-la com disposição para abrir mão, permitir-se entregar. Aquelas leis físicas que parecem se anular em certas experiências milagrosas são simplesmente leis mal compreendidas. Se você entender plenamente as leis, verá que o acontecimento estava de pleno acordo com elas. É claro que existe muita coisa que você não compreende com relação às leis que regem a realidade física. Quando a sua compreensão da realidade física aumentar, você começará a ver como as leis físicas interagem com as leis espirituais para criar a expectativa de que você precisa em cada momento. A visualização é um instrumento poderoso. Qualquer exercício que altere a percepção pode ajudar na cura, mas essa cura ocorrerá de acordo com as leis físicas. Eu desaconselho totalmente o pensamento mágico ou a tentativa de alterar a realidade física por meio da concentração da mente. Não que essas coisas sejam impossíveis. Acontece que elas são improváveis e representam um aspecto da sua experiência que você não precisa abordar. Ficar no meio dos trilhos, com o trem aproximando, enquanto visualiza o trem desaparecendo, não é algo que eu recomende. Não é tentando manipular a realidade física com a mente que se demonstra disposição para receber um milagre. Essa é uma atividade do ego. A tentativa de produzir milagres quando necessário é uma palhaçada, não algo que um homem ou mulher espiritualizado se preste a fazer. Você demonstra disposição para receber milagres rendendo-se à sua experiência e ligando-se com a vontade divina a todo momento. A sua tarefa não é alterar a realidade física, mas ficar totalmente presente nessa realidade. À medida que se empenha nesse sentido, seu medo, seus vícios e seu apego ao passado se materializam diante de você. A sua tarefa é lidar com esse medo, com esses vícios e com esse apego de modo amoroso e compassivo. A sua tarefa é criar um espaço seguro para perceber os seus sentimentos e para enfrentar o seu medo e a sua dor. A sua tarefa é deixar de lado todas as interpretações, conceitos e julgamentos e empreender a experiência com receptividade e sem defesas. A sua tarefa é ir ao encontro da criança ferida com amor e incentivo. Convidá-la para dar um passo à frente. Dizer a ela que não há nada de errado em ter medo, que nada vai machucá-la, pois você está ao lado dela. E é assim que a cura acontece e o milagre do eu se realiza. Tudo pode ser elevado. Qualquer experiência que você tenha pode ser elevada com o poder do amor e da aceitação incondicionais. Qualquer experiência, não importa o quanto ela pareça dolorosa. Deus não trabalha sozinho. Ele precisa de cooperação. Você também não pode trabalhar sozinho. Quando tenta viver como se fosse autossuficiente, você tropeça e cai. Só quando você pensa e age além das necessidades imediatas do ego, a sua vida de fato é regida pela lei da graça. Respeitar-se e cuidar-se de si mesmo são responsabilidades suas. Nada que enobreça você pode prejudicar outra pessoa. Mas agir de modo egoísta, colocando o próprio bem acima do bem dos outros, é um convite para o conflito e para o ressentimento. Os costumes desse mundo são impiedosos nesse sentido. Aquele que tira vantagem dos outros pode ser temido, mas não é amado. Quando a sorte muda, o que é inevitável, essa pessoa começa a destruir a si mesma, e as outras pessoas de bom grado ajudarão a puxá-la para baixo. O mundo lá fora sempre reflete de volta para você os frutos dos seus pensamentos e ações. É por isso que dizemos, aqui se planta, aqui se colhe.
Quando toma uma atitude sem levar os outros em consideração, você mostra que não tem respeito por si mesmo. Toda vez que você ataca, isso é sinal de que tem algo a defender. Você está sempre olhando por sobre o ombro para ver quem pode atacá-lo pelas costas. Esse não é um modo de vida digno ou satisfatório. Os pensamentos ou atos cheios de medo suscitam nas outras pessoas pensamentos e atos da mesma natureza. Essas interações baseadas no medo institucionalizaram-se no sistema judiciário do tipo olho por olho, que só serve para perpetuar o ciclo de abuso. Ao transformar o algoz em vítima, você espera desencorajá-lo a brutalizar as outras pessoas no futuro. Você não compreende que toda essa fúria é fruto da convicção de que essa pessoa tem de que é uma vítima, e ao puni-la, é justamente essa convicção que você fortalece. Se você quer mudar um criminoso, precisa parar de puni-lo e começar a amá-lo. Nada mais vai funcionar. O amor não é uma recompensa pelas transgressões que ele fez. Trata-se da redenção da sua alma. Ele faz com que o criminoso volte-se para si mesmo. Ele desvia sua atenção do ciclo reativo que fez com que ele desumanizasse a si mesmo e aos outros. Em face do amor e do cuidado verdadeiros, até o criminoso mais cruel se enternece. Não é possível deter o ódio buscando a vingança. Todo ato de violência provoca uma reação. Agora você já sabe disso. Seria muito fácil se bastasse usar a força para conter a violência. Essa seria uma visão religiosa e mundana que você não teria dificuldade para entender. Mas, se fosse o caso, não haveria esperança ao despertar espiritual nesse planeta. Portanto, não pode ser esse o caso. A justiça do tipo olho por olho não foi criada com base no plano de cura para o planeta Terra. A única coisa que pode nos libertar da violência é aquilo que está livre de violência. Só uma solução espiritual funciona. As soluções humanas para os problemas humanos invariavelmente fracassam. Você não pode resolver um problema no mesmo nível em que você o percebe. Você tem de passar para um nível superior, ver o quadro todo, ver a causa do problema e atacá-lo. É por isso que você precisa de Deus na sua vida. É por isso que você precisa da prática espiritual. É por isso que você precisa de algo que tire você do ciclo de ataque e defesa em que vive. Não existe paz sem Deus. Você não vai encontrar paz nesse mundo. Você só encontra no seu coração quando ele está aberto. O coração aberto convida o bem-amado a entrar. Ele convida o estranho a entrar, mesmo que se trate de um criminoso. O coração aberto é um santuário onde todos são bem-vindos. Trata-se de um templo onde as leis do Espírito são praticadas e celebradas. Trata-se da igreja em que você tem de voltar a entrar várias e várias vezes para encontrar a redenção. Pergunte a si mesmo: eu estou pensando ou agindo só em meu próprio benefício? Ou tenho o bem das outras pessoas no meu coração? Se você tem esse bem no seu coração, você as elevará e será elevado por elas. Caso contrário, você se retrairá de medo, fechará o coração e tentará se proteger. Trata-se de uma escolha muito simples. A crucificação acontece quando seu coração se fecha para o seu irmão. A ressurreição acontece quando você abre o coração para ele, quando para de culpá-lo pelos seus problemas, quando para de castigá-lo pelos erros que ele tenha cometido, quando você aprende a amá-lo assim como ama a si mesmo. Apenas essa vontade abre a porta da prisão do medo, apenas essa. O amor é o único milagre. Todos os outros milagres são como o glacê do bolo. Olhe sobre a superfície de cada milagre e você verá uma mudança do medo para o amor, da autoproteção para a autoexpansão, do julgamento para a aceitação. O amor diz: eu aceito você assim como é. Eu levarei o seu bem-estar, o seu bem em conta assim como eu levo o meu. Eu aceito você assim como é. Eu levarei o seu bem em conta assim como levo o meu. Você tem ideia do poder que tem essa afirmação? Sempre que se dirige às outras pessoas assim, você oferece libertação do sofrimento. E, oferecendo isso aos outros, você oferece a si mesmo. Se não buscar igualdade, você nunca aprenderá a oferecer amor sem condições.
Se não praticar a igualdade, você nunca aprenderá a receber amor incondicional. O que você busca, você encontra. Você recebe na mesma medida em que dá. Essa lei não mudou.